Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje eu preparei um material, né, aqui de termometria, que é aquele primeiro assunto, né, básico da termologia, né, mas que volta e meia é cobrado em concurso. Legal? Essa aula aqui hoje, basicamente, para os alunos que vão fazer A, EAN, SpaceX, AFA, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar alguns conceitos básicos da termometria, né? Bom, um primeiro conceito básico da termometria que a gente vai analisar é o conceito de temperatura, né? Em nível microscópico, o que seria a temperatura? A temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, né? Ou átomos que constituem o corpo. Não é isso? Ou seja, a temperatura está associada ao grau de agitação molecular. Quando a gente estudar a teoria cinética dos gases, a gente vai ver que a temperatura está diretamente relacionada à energia cinética média de translação das moléculas atômicas. Tá legal? Bom, outra coisa, né? É comum as pessoas confundirem as sensações de quente e frio, com maior ou menor temperatura, né? Isso é um conceito incorreto. As sensações de quente e frio são sensações subjetivas e individuais, ou seja, variam de pessoa para pessoa e de lugar para lugar, né? Eu posso chegar num determinado ambiente e achar que a temperatura ali é alta, ter aquela sensação térmica de quente, assim como a outra pessoa pode chegar naquele ambiente e ter uma sensação térmica de frio, porque essa sensação térmica de quente e frio é uma sensação muito subjetiva. Tá legal, pessoal? Depende das condições que você se encontra. Tá legal? Bom, o outro conceito que é importante para a gente, também é um conceito básico, é um conceito de equilíbrio térmico, né? Equilíbrio, o nome já diz, pessoal, equilíbrio, igualdade, térmico, temperatura. Equilíbrio térmico, né, representa a mesma temperatura. Quando dois corpos estão com a mesma temperatura, né, dois ou mais, tá, pessoal? Dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Dois ou mais. Outra coisa, pessoal, muito comum, as pessoas confundirem o conceito de calor e temperatura. Calor e temperatura são conceitos diferentes, né? É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, no Rio de Janeiro faz muito calor. Não, no Rio de Janeiro a temperatura é muito alta. Na região Nordeste faz muito calor. Não, pessoal. Na região Nordeste a temperatura é muito elevada. Assim como na região Sul a temperatura é muito baixa. Ou seja, calor e temperatura são dois conceitos diferentes. Um outro conceito que é bem simples, mas que eu já vi aparecer em provas, né, em concurso público, é a lei zero da termodinâmica, né? A chamada lei zero da termodinâmica, que diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com B, o corpo B, e este está em equilíbrio térmico com o corpo C, então A está em equilíbrio térmico com C, ou seja, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Resumindo, a lei zero da termodinâmica ela está diretamente relacionada ao conceito de equilíbrio térmico e igualdade de temperatura. Tá legal? Alguém, poxa, professor, mas isso cai em concurso? Pessoal, pior que cai. Pior que cai, né? O problema é que cai. Olha lá, olha a questão número 1, que caiu lá na prova de sargento especialista de aeronáutica. Ó. A lei zero da termodinâmica está diretamente ligada ao, né? Está diretamente ligada ao equilíbrio térmico. Né, pessoal? Lei zero da termodinâmica diz que se um corpo A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com C, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Opção correta, a letra A. Né? Nada demais. Olha outra questão que caiu também na prova de sargento especialista. Considere o seguinte enunciado. Se um corpo 1 está em equilíbrio térmico com o corpo 2, né? E este está em equilíbrio térmico com o corpo 3, então pode-se concluir corretamente que o corpo 1 está em equilíbrio térmico com 3, né? Se o 1 está à mesma temperatura do 2 e o 2 apresenta a mesma temperatura do corpo 3, então 1 tem a mesma temperatura do 3, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Esse enunciado refere-se, ele botou ao ponto triplo d'água, não, ponto triplo d'água é uma outra situação que a gente vai ver depois. A lei zero da termodinâmica, sim. As transformações de um gás ideal, não. A escala termodinâmica de temperatura, ou seja, a escala Kelvin, a escala absoluta, não. Se refere à lei zero da termodinâmica. Opção correta, a letra B. Né?
outra questão bem básica, olha essa questão que também caiu na prova de sargento especialista. Segundo Bongiorno e Clinton, em seu livro Física, História e Cotidiano, o nível de energia interna, né? O que é energia interna? É a soma de todas as energias, né, dos átomos e moléculas que constituem um sistema físico, constituem um corpo. Né? A gente chama de energia interna de um corpo, depende da velocidade com que as partículas se movimentam, ou seja, está diretamente relacionada à energia cinética da translação das moléculas. Se o movimento é rápido, o corpo possui um alto nível de energia interna. Né? E se o movimento é lento, o corpo tem um nível de energia interna muito baixo. Investigando-se microscopicamente um corpo, com foco no grau de agitação de suas partículas, pode-se concluir, melhor, podemos medir indiretamente seu ou a sua, investigando microscopicamente, em nível microscópico, um corpo com foco no grau de agitação de suas partículas, podemos medir indiretamente a sua temperatura. Né? A temperatura está associada ao grau de agitação molecular, ao nível de agitação das partículas que constituem o corpo. Podemos medir diretamente a sua temperatura. Né? Temperatura, que será obtido, pessoal, com o uso de um termômetro. Né? Termômetro é o dispositivo que a gente utiliza, né, para medir a temperatura de um corpo. Tá legal, pessoal? Bom, então nessa primeira aula bem básica, né, bem simplesinha, a gente falou do conceito de temperatura, conceito de calor. Calor é energia térmica em trânsito, né, que a gente vai ver depois com mais calma. O que é calor? Calor é energia térmica transitando de uma região para outra, né, de um ponto para o outro, entre partes do corpo, de um corpo, quando existe uma diferença de temperatura entre essas partes, né, ou entre dois corpos, ou entre duas regiões. Tá legal? Calor é energia em trânsito. Temperatura está associada ao nível de agitação molecular. Então não confunda calor com temperatura. São dois conceitos diferentes. Por exemplo, na região norte a temperatura é muito elevada. É errado eu falar, na região norte faz muito calor. Mentira. No Rio de Janeiro faz muito calor. Assim como na região sul faz muito frio. Está incorreto. Né? O correto é eu falar, na região norte a temperatura é muito elevada. No Rio de Janeiro a temperatura é muito elevada. Né? Na região sul a temperatura é muito baixa. E o pessoal fala, faz muito frio. Antigamente, uma propaganda, né? Tinha uma propaganda na televisão de uma loja, né? Que ele falava assim, ó, tá. Aí falava, quem bate? Ele falava, quem bate é o frio. Ele falava, pode bater que eu não deixo você entrar. Né? São os cobertores das casas pernambucanas que vão aquecer o meu lar. Né? Aí existe um erro conceitual. Falava, quem bate? Quem bate é o frio. Pode bater que eu não vou deixar você entrar. Quer dizer que o corpo recebe frio e que aquele cobertor impede o frio de entrar. A sensação térmica de frio, pessoal, que a gente tem é quando a gente perde calor para o meio. Né? Quando a gente perde calor para o meio, a gente tem uma sensação térmica de frio. Aí o que acontece? A gente começa a tremer. Né? A gente vê aquela expressão tremer de frio. Por que a gente treme? Pessoal, quando você começa a perder calor para o meio, o seu organismo ele reage. De que maneira? Ele aumenta o nível de agitação das moléculas de água que estão no seu corpo, você começa a tremer, né? Você treme com que objetivo? Aumentar o nível de agitação das moléculas. Para quê? Porque o nosso corpo, né, tem muita água, é constituído de muita água. Então a gente treme com que objetivo? Aumentar o nível de agitação das moléculas de água que estão no nosso corpo. Isso? Aumenta o nível de agitação das moléculas, aumenta a temperatura do nosso corpo. Por isso que a gente treme. Treme com que objetivo? Aumentar o nível de agitação das moléculas de modo a aumentar a temperatura do corpo. Quando, né, você está perdendo calor para o meio e tem a sensação térmica de frio. Tá legal? Né? Então, pessoal, a opção correta aqui seria a letra B. Tá legal? Então, pessoal, essa primeira aula é bem básica, que a gente falou do conceito de calor, conceito de temperatura, tá bom? Lei zero da termodinâmica. Depois a gente volta falando das escalas termométricas, como medir a temperatura, né? Variação da temperatura, e faço mais alguns exercícios como exemplo para vocês. Tá legal, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima.